Olá pessoal, a paz do Senhor para todos. Meu nome é Emerson e hoje eu quero trazer uma mensagem para o seu coração diante de um acontecimento que aconteceu com a minha família. Para quem assistiu o último vídeo que eu postei aqui no canal, eu estava ali na cidade de Campo Grande junto com meu pai, que estava há 3 meses internado ali, né, com o Covid. E quando nós soubemos da notícia que meu pai tinha que ser internado, no princípio nós não entendemos, né, o propósito daquilo. Eu só sei que a cada dia que passava, a situação do meu pai ele foi piorando. Eu confesso que teve momentos que nós ficamos muito preocupados com a situação, porque naquele momento que nós estávamos passando por aquela situação, nós não estávamos entendendo qual que era o propósito de Deus estar fazendo aquilo. Mas quando o tempo foi passando, meu pai, depois de meses ali entubado, a gente começou a entender, né, qual que era o trabalhar de Deus, que Deus queria realizar na vida do meu pai através dessa enfermidade. E eu me lembro que um dia num grupo de WhatsApp que eles fizeram em relação ao meu pai, eles mandaram lá uma mensagem dizendo que uma das enfermeiras que estava atendendo meu pai, que cuidava dele lá no hospital lá de Campo Grande, era sobrinha do meu pai, que nós não sabíamos que ela existia. Sabíamos que meu pai tinha outras pessoas da família dele, mas a gente teve pouco relacionamento com eles, então a gente não conhecia a família deles. E com o tempo nós começamos a compreender, né, qual que era o propósito que Deus queria fazer com meu pai internado naquela UTI. Porque o meu pai, em todo o tempo de saúde, em todo o tempo dele que ele esteve bem, ele não teve a oportunidade de rever os seus irmãos que estavam, esquecidos há muito tempo. Eu me lembro que essa sobrinha do meu pai, ela, sem saber que era o meu pai, sem saber que era tio dela que estava internado ali no hospital, ela começou a sentir um carinho muito especial por ele. Começou a sentir, um carinho como se aquela pessoa fosse conhecida. Ela nunca havia conhecido meu pai. E eu me lembro que ela contando a história, ela se aproximou, ela ficou curiosa em saber quem que era a família daquele senhor que estava internado naquele hospital. E ela descobriu o número da minha irmã, acabou ligando. E pelo nome do meu pai que estava lá, ela acabou descobrindo que o meu pai era irmão do pai dela, que eles não se viam há mais de anos, quase 20 anos que eles não se viam. Então Deus foi trabalhando de uma forma que no início nós não entendíamos, mas no final a gente começou a compreender que todo esse trabalhar que Deus estava fazendo era para aproximar a família do meu pai, que há muito tempo ele não via. E depois desse irmão, depois desse sobrinho, ela falou que tinha uma irmã do meu pai que fazia 50 anos que ele não via ela. E ela foi visitar o meu pai acabou conhecendo, revendo, né, a irmã dele, que há mais de 20 anos, há mais de 50 anos o meu pai não via ela. E aquilo, conforme a gente foi entendendo, né, o propósito daquela enfermidade, o nosso coração foi acalmando. A nossa fé foi aumentando ainda mais, porque naquele momento a gente não compreendia. E hoje eu tenho esse texto bíblico, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu peguei ele para mim, porque muitas vezes nós passamos por situações em nossa vida, na nossa vida sentimental, na nossa vida financeira, no meio da nossa família, que muitas vezes nós não entendemos qual é o propósito. Entendeu? A gente fica preocupado, muitas vezes a gente fica sem dormir à noite, a gente fica ansioso, a nossa fé muitas vezes ela fica abalada pelo momento que nós estamos vivendo. E muitas vezes aquele momento é que Deus quer fazer algo melhor na nossa vida e nós não entendemos. Então nós devemos sim, como eu aprendi, né, nessa situação com meu pai, que nós devemos ter calma no nosso coração, porque Deus sabe o que Ele está fazendo. Em tudo que acontece na nossa vida tem uma permissão de Deus. Se Deus permitiu que isso acontecesse, é porque Deus sabe que dessa situação Deus vai fazer algo melhor
para cada um de nós, e foi o que ele fez na minha vida, foi o que ele fez na minha família, foi o que ele fez na vida do meu pai. Então, um conselho que eu te dou, a mensagem que eu quero trazer para você é: não se preocupe com a situação que você está vivendo. Saiba que Deus está no controle da situação, e saiba que no momento certo Ele vai mostrar o porquê que isso está acontecendo na sua vida, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então não se preocupe, não perca o sono, não deixe que a sua fé seja abalada pela situação que você está vivendo. Apenas espere em Deus, que no momento certo Ele vai entregar a resposta na sua mão. Tá bom? Eu agradeço a você por ter assistido o vídeo até aqui. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sino de notificação, que sempre nós vamos estar postando uma mensagem de fé, para que a sua fé possa ser restaurada diante de Deus. Muito obrigado e até a próxima.